E você já parou para pensar que, por um simples detalhe, a qual Moisés não fez diante de uma ordem do Senhor, ele não entrou na terra prometida e ele não foi autorizado mais pelo Senhor a conduzir o povo a entrar na terra. No livro de Números, no capítulo 20, o povo começa a reclamar, a contender com Moisés porque estava com sede. E Moisés estava já passando por um período difícil, pois sua irmã Miriam havia morrido, né? Então ele estava ali em um período de luto, de tristeza, de perda. E não bastando essa situação, ele ainda tinha que suportar e lidar com um povo murmurador e ingrato à sua volta. E ali, diante daquele cenário, Moisés, ao ouvir a reclamação, ao ouvir a murmuração daquele povo, ele começa a ficar incomodado e ele chega diante do Senhor e ele clama a Deus. E o Senhor lhe dá uma direção, o Senhor lhe dá uma ordem. Mas diferente de Êxodo 17, a qual o Senhor lá diz para Moisés, em Meribá, para que ele ferisse a rocha, que a água sairia. Em Números capítulo 20, no verso 8, o Senhor diz para que Moisés falasse com a rocha e a água sairia. Mas no verso 11, por causa da rebelião do povo, por causa daquela situação a qual Moisés já estava esgotado e cansado de suportar, ele não se atenta à voz do Senhor e decide fazer a sua maneira. E ele então fere a rocha por 2 vezes, sendo que Deus deu a ordem para que ele falasse com a rocha. E ali o Senhor então não permite que Moisés entre na terra, nem Moisés nem Arão. E também eles não mais conduziriam o povo a entrar naquela terra. Você entende que a mesma pessoa que falava com Deus face a face, que subia no monte e o seu rosto resplandecia com a glória de Deus, o mesmo homem que escreveu os 10 mandamentos, ele foi impedido de entrar na terra prometida, de herdar a promessa de Deus, por causa de um detalhe a qual ele não obedeceu, a qual um simples detalhe a qual ele não deu atenção à voz do Senhor, aquilo que Deus havia falado para que ele fizesse, e ele não fez, ele não se atentou e ele não obedeceu. Ele ficou impedido de herdar a promessa. E nós precisamos ter esse cuidado de dar atenção devida à voz de Deus, de ouvir a voz do Senhor com riqueza de detalhes e estar prontos para obedecê-lo em qualquer circunstância, em qualquer situação. Eu tenho para mim que a falha de Moisés foi que ele ouviu as vozes erradas. Moisés se atentou tanto à murmuração do povo. Moisés se atentou tanto ao que aquele povo estava falando, estava reclamando e contendendo com ele, que ele não deu a devida atenção à voz do Senhor no meio daquela situação. E ele acabou agindo por impulso, acabou agindo à sua maneira, a qual resultou em impedi-lo de herdar a promessa, impedi-lo de entrar na terra prometida. Então, que eu e você possamos pegar isso como exemplo para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Que a gente venha dar atenção à voz do Senhor, não parcialmente, mas totalmente. Estar atento àquilo que Deus nos direciona a fazer, aquilo que Deus nos guia a fazer, para que nós possamos obedecer à voz do Senhor e alcançar dele e nele as promessas, e fazer com que o coração de Deus não se entristeça conosco, mas que o coração de Deus se alegre conosco, que nós possamos fazer a vontade de Deus segundo aquilo que Ele estabelece para nós, não por aplausos, não para agradar o ego das pessoas, não para que a nossa reputação fique bem com alguém, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, para que Deus seja exaltado através de nós. Quando Deus dá ordem para que Moisés fale com a rocha,
Era para que Deus manifestasse a glória dele, para que o Senhor pudesse fazer com que aquelas águas saíssem e o povo glorificasse a ele, para que a glória fosse do Senhor. Mas quando Moisés fere a rocha por 2 vezes, ele é como se ele estivesse pegando para ele essa glória, e a glória é do Senhor. Ele não divide a sua glória com ninguém. O Senhor, ele nos usa como instrumento para que através de nós ele seja exaltado, ele seja glorificado. Então que nós venhamos nos lembrar que somos instrumentos nas mãos do Senhor para que ele seja glorificado. E a ordem que o Senhor nos dá é para que nós possamos executar com temor e com totalidade. E que nós venhamos dar atenção devida à voz de Deus e selecionar as vozes que nós devemos ouvir e as vozes que não merecem a nossa atenção, mas que nós possamos estar diante do Senhor com o coração obediente, com os ouvidos atentos e com a humildade de coração para fazer e obedecer a sua voz. Pense nisso. Deus te abençoe.